O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que cai num poço, não o tira logo mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho, perdoa os pecados. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez alegria em ter a sua presença aqui na Casa da Padroeira de Minas Gerais, seja presencialmente, seja através dos veículos de comunicação. Isso graças à generosidade da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, nossa grande benfeitora, a quem agradecemos e elevamos preces a Deus para que sustente nas suas necessidades e retribua em graças à generosidade feita a nós. Mais uma vez nós somos, vamos dizer assim, confrontados com a nossa hipocrisia ao percebermos esta cena que Jesus nos apresenta. Se olharmos no Evangelho de Lucas, Lucas vai construindo um itinerário que nós estamos ouvindo. Primeiro, Lucas vai falar da necessidade de acolher o reino como uma semente de mostarda, como um pouquinho de farinha. Depois, Lucas vai dizer da porta que é estreita e que por ela poucos passarão, porque precisa se esforçar para passar pela porta estreita para chegar ao banquete. E aí, agora a gente inicia mais um capítulo da leitura do Evangelho de Lucas, que é o capítulo 14. E Jesus termina o capítulo anterior falando do banquete eterno. E agora Jesus é convidado para um banquete, mas um banquete na mesa dos fariseus. Primeiro, quem são os fariseus, né? Quem que é este grupo que Jesus tanto bate de frente com eles? Os fariseus eram aqueles que viviam, ou melhor, conheciam a lei de Deus. Era um grupo que se ostentava por dizer que punham em prática toda a lei, todo preceito. No entanto, os fariseus eram extremamente legalistas. A lei pela lei. A lei porque está escrito. E não conseguiam fazer o salto de entender que a lei que Deus deu não é para engessar o homem num conjunto de normas, é para que o homem descubra a plenitude da vida. Aí nós precisamos entender exatamente isso, porque muitas vezes nós achamos que os mandamentos de Deus para nós são uma série de regrinhas, como que umas normas de um jogo, que só vai ser vitorioso quem cumprir com fidelidade 100% aquelas normas, e elas são o bastante. Não. A lei de Deus inscrita no coração humano e que fala a nós pela nossa consciência, que se traduz de modo muito perfeito nos 10 mandamentos, é para que eu e você possamos entender o que é amar. Amá-lo sobre todas as coisas e, amando-o sobre todas as coisas, amá-lo no próximo, que está ao nosso lado e que os nossos olhos veem. É por isso que tem a lei. Mas os fariseus se apegaram à fachada da lei. E aí vejam, todo o contexto aqui é um contexto tumultuante, um contexto complicado. Por quê? Primeiro, Jesus está com os fariseus. Já se julgavam santos porque conheciam o mandamento. Segundo, dia de sábado. O dia de sábado
era o dia do descanso, o dia do repouso, em que não era permitido fazer absolutamente nada no dia de sábado, porque a lei assim prescrevia: no 7º dia descansarás. E aí os judeus, de um modo muito particular, os fariseus, levaram a coisa a tal extremo que o sábado se virou quase que um dia mais para pecar do que um dia para se salvar, porque tudo que era feito era motivo de pecado. Não podia nem lavar as vasilhas dentro de casa. E aí aparece diante de Jesus um hidrópico. Só por essa palavra a gente já sabe, o evangelista é Lucas, né? Primeiro, porque o padre precisou estudar para entender o que é um hidrópico. Lucas era médico, e por isso a perspectiva da cura está mais presente no evangelho de Lucas, por uma questão óbvia. E isso chamava muita atenção do evangelista Lucas por causa de sua profissão de origem. Médico, ficava, é lógico, impressionado como é que Jesus tinha o poder de curar. E aí, hidrópico, se eu tiver errado, o Everson, que é enfermeiro, pode me corrigir, é uma pessoa que tem uma doença de retenção de líquido. Todo o líquido que ela ingere faz com que ela enche o seu corpo, ela se torne inchada. E imagina o sofrimento de uma pessoa assim. Tem sede, vai beber um copo de água, mas o copo de água faz com que ela estufe, enche. E aí fica lá, naquele dilema. Se eu mato minha sede, eu vou, de um certo sentido, me prejudicando. Se eu não mato a minha sede, eu vou morrer desidratado. É uma situação muito difícil para uma pessoa que padece dessa doença. Mas olha o que São Lucas faz. São Lucas mostra que o doente desta doença, o hidrópico, na verdade não é o rapaz que tinha doença física, mas eram os fariseus, que tinham uma sede profunda de Deus. Mas quanto mais bebiam da água da vida, que era a palavra de Deus, ao invés de se hidratarem, se inchavam. E qual que é a imagem que se contrapõe aqui, justamente neste evangelho? Eu estou fazendo quase que exegeticamente para a gente chegar no coração do que Lucas quer dizer. É a imagem novamente da porta estreita. Uma pessoa inchada não consegue passar por uma porta que é estreita. O fariseu não entra na porta estreita porque ele está inchado de normas, ele está inchado de leis, ele está inchado de circunstâncias que o impede de passar, estando diante da fonte da cura. E aí Jesus desmascara a hipocrisia dos fariseus, desmascara aquela aparência de santidade para mostrar para eles a verdade. Olha, vocês estão inchados por uma coisa, eu vou perguntar para vocês. Num dia de sábado, se vocês têm um boi, olha bem, hein? Um boi, e esse boi cai no poço, vocês não tiram ele do poço? Porque já no coração deles, talvez a situação até muito armada, porque, veja, tem coisas na nossa vida que a gente precisa suspeitar da intenção. Nem todo mundo que está perto de nós realmente quer o nosso bem. Nem todo mundo que é muito gentil conosco está disposto a nos ajudar. Levam Jesus para a casa dos fariseus, num dia de sábado, e colocam diante de Jesus, engraçado, né? Dentro da casa do fariseu, vai ter um doente assim, com uma doença rara. Não parece uma situação toda armada? E de fato era. Armado para ver, ele vai curar o rapaz num dia de sábado e contrariar a lei que Moisés deu? Ou ele vai seguir a lei que Moisés deu? Veja a situação que apresentam. Se Jesus cura o hidrópico, ele é um contraventor da lei. Ele está jogando fora tudo aquilo que Deus revelou pelos profetas. Se Jesus não cura o rapaz, ele se contradiz, porque ele é aquele que tem compaixão dos sofredores. Mas Jesus mostra a cilada que eles armam para eles mesmos. O problema de curar num dia de sábado não é fazer algo que contraria a lei, é justamente fazer com que a lei contrarie a sua essência. Porque a lei está a serviço da vida, está a serviço dos homens, está a serviço de Deus e não o contrário. E aí quando Jesus pergunta, se fosse um boi, vocês não iam tirar, mesmo sendo dia de sábado? O rapaz vale muito mais do que um boi. Irmãos,
Eu sei que eu vou entrar num tema muito espinhoso e que nós precisamos colocar diante dos nossos olhos. A consciência da vida humana cada vez mais tem sido negligenciada por nós cristãos. A gente vê com pesar que tem cristão que tem mais amor por um cachorrinho do que por uma pessoa, que cuida mais de um animal do que de um ser humano. E aqui eu não estou falando que o animal não precise de carinho, cuidado, precisa. Toda criação precisa de carinho, cuidado e zelo. Mas a obra-prima da criação é o ser humano. E aí a gente vê que há uma discrepância de valores nos nossos corações. Quando a gente coloca o cachorrinho num lugar quase que de pedestal e é incapaz de se compadecer de uma pessoa que tem fome. Quando a gente julga e preserva toda a natureza e faz toda uma propaganda de preservação ambiental, mas é a favor de uma cultura de morte, de uma cultura onde os mais desfavorecidos não têm a oportunidade do mínimo de viver e acham que isso é normal. Vejam, nós vamos entrando no mesmo fermento dos fariseus. Os fariseus, ele usa o fermento da conveniência. E um cristão não pode ser moldado pela conveniência. O fariseu era hipócrita porque ele sabia a lei, mas distorcia a lei conforme a sua conveniência e se apegava a uma fachada. A fachada da santidade, a fachada da aparência, a fachada daquilo que aparentemente está seguindo a norma, mas lá no fundo do coração está inchado. Não consegue passar pela porta estreita, que é o coração de nosso Deus. É por isso que São Paulo fala com vergonha na primeira leitura. Olha, São Paulo chega a dizer assim: eu gostaria de ser exilado da minha própria terra. É o que ele está dizendo aos romanos na primeira leitura que nós escutamos. Olha o que São Paulo diz: tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar eu mesmo ser segregado por Cristo em favor dos irmãos da minha raça. Por quê? O que São Paulo diz? Eles, os da minha raça, os judeus, os israelitas, foram a eles que Deus falou por primeiro. Foi com eles que Deus fez as promessas. Foi com eles que Deus enviou os profetas. Foi na raça deles que Deus se fez carne. Assumiu uma raça humana, mas uma raça judaica. E, no entanto, eles são os primeiros a não acolherem Jesus Cristo. Eles são os primeiros a não aceitarem a obra de misericórdia de Deus. O que isso tem a ver comigo e com você no dia de hoje? Se a gente não toma cuidado, meus irmãos e irmãs, nós vamos inchando o nosso coração com uma religião que não nos ajuda a ser pessoas melhores. A gente vai inchando o nosso coração de coisas, circunstâncias, e vamos armando para nós mesmos oportunidades que nos dificultam de ter acesso à plenitude da salvação, que é o próprio Jesus. Nós estamos diante da fonte. Nós estamos diante daquele que, mais do que saciar a nossa sede, pode nos desinchar de tudo aquilo que vai fazendo com que o nosso coração se inflasse de orgulho, se inflasse de vaidade, se inflasse de prazeres, se inflasse de coisas que vai fazendo com que nós vejamos o outro como um objeto, para que nós possamos viver a plenitude da vida. A lei de Deus nos ensina a amá-lo no outro. E a gente vai conseguir amar a Deus no outro se a gente tiver a coragem de ser como esse hidrópico, de apresentar a Jesus aquilo que nos faz inchar, de apresentar àquele que está diante de nós e é a fonte da cura, o nosso coração, apegado às vezes a tantas circunstâncias, para viver não uma aparência, mas sermos realmente pessoas íntegras. A integridade é justamente isso, é ser fiel àquilo que se crê, é ser inteiro. Isso não significa não ser humano, não significa não ter fraquezas e não ter limitações. Significa assumir a sua fraqueza e a sua limitação como sua e se esforçar para superá-la. Este é o desejo de nosso Deus, que nós, estando na fonte da misericórdia, que é o coração de Jesus, sejamos capazes de ser transformados pela força curativa que sai dele, a força do amor.
Não um amor de fachada, não um amor por mero preceito, mas um amor que sabe reconhecer o valor de cada um daqueles que valeram o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Um amor realmente verdadeiro, capaz de transformar as nossas ações de dentro para fora, não para sermos vistos, mas para que nós possamos fazer deste mundo um lugar mais parecido com o céu. Que o Senhor hoje nos ajude a vivermos de fato uma religião que nos salve e não uma aparência de religiosidade que nos incha. Que o Senhor hoje nos ajude a sermos cristãos de verdade, a acolher Jesus tal como Ele é, para que nós possamos continuar dando testemunho, e um testemunho qualificado, de que Ele é o nosso Senhor, de que Ele é a nossa cura e de que Ele ama a todos sem distinção, independente das leis ou prescrições humanas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé e com confiança apresentemos ao Senhor as nossas preces.